Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live paralímpica. Eu me chamo Tayana Lopes, sou da comunicação do CPB e também sou ex-atleta da natação. Eu tenho uma amputação de perna e hoje na live paralímpica teremos um assunto muito legal, que é esportes diferentes, né, deficiências parecidas com esportes diferentes. E na live de hoje a gente vai tratar especificamente da tetraplegia. Então, nós convidamos alguns atletas paralímpicos que têm a tetraplegia e também já vou convidar aqui a nossa primeira participação, que é o João Castelletti, que é o coordenador da classificação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Boa noite, Thay. Tudo bem? Como é que Tudo você bem, João? Beleza pura. Seja bem-vindo aqui à live paralímpica. Feliz e honrado aí pelo convite, tá? Fico à disposição aí para a gente poder bater um papo e tentar tirar algumas dúvidas, enfim. Muito obrigada, João, por ter aceitado o nosso convite, aceitado o desafio aí de trazer informações, mas não tão técnicas, sobre o universo, né, da pessoa com deficiência, das deficiências, do esporte paralímpico. Seja muito bem-vindo aqui à live paralímpica. Perfeito, muito obrigado. Teremos também hoje a mesa-tenista Kátia Oliveira, que foi medalhista de prata no Mundial da modalidade de 2018. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar podendo falar com vocês aí e falar um pouquinho de tudo aí, da lesão e do esporte. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada por ter topado e participar dessa live com a gente. Obrigada a vocês. Um prazer. Teremos também o atirador Alexandre Galgani, que foi prata na carabina de ar de 10 metros, agora no Parapan de Lima 2019. Boa noite, Thay. Boa noite, João. Boa noite, Kátia. Sempre um prazer participar de lives com vocês e espero que venham muitas ainda. Obrigada, Galgani, por estar participando e sejam bem-vindos à live paralímpica. Obrigado. Muito obrigada. Perfeito, valeu. Bom, gente, como eu comentei aqui, a live vai ser sobre tetraplegia no esporte. Então, tetraplégicos no esporte. Temos aqui tanto o Galgani quanto a Kátia, os dois têm uma tetraplegia. E aí, para a gente começar e já entender logo o que a gente vai falar aqui de fato, eu peço que o João, que está aqui compondo a nossa bancada um pouco mais técnica, para explicar um pouquinho para a gente o que é de fato a tetraplegia, que tipo de lesão é essa? Legal, obrigado. É o seguinte, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa tratar quando a gente fala da tetraplegia é a questão da severidade da lesão, né? O quão severo é esse comprometimento. Hoje de tarde estava conversando um pouco com alguns colegas aí numa reunião e a gente inclusive levantou esse assunto. Quando a gente fala da questão da tetraplegia, né, o pessoal leigo já entende que é uma lesão na medula, que então ter por algum trauma, alguma malformação congênita, algo do tipo, teve algum comprometimento ali na lesão, na coluna medular, né? E de cara, você fala para a pessoa sobre a tetraplegia e ela já diz, mas ele pratica esporte? Tetraplégico, né? É a primeira coisa, né? Então, eu trabalhei um tempo aí com rugby em cadeira de rodas, que é uma modalidade específica para atletas com tetraplegia, né? Ela foi criada para atletas com tetraplegia, que participavam da modalidade do basquete cadeira de rodas e acabavam não tendo um bom desempenho, porque o atleta com maior comprometimento dentro do basquete, segundo a classificação, é um paraplégico, né, com comprometimento de membros inferiores e tronco. E a pessoa, além desses comprometimentos de membros inferiores e tronco, ele também teria um comprometimento em membro superior. Então, ele já teria uma certa desvantagem. Então, ele acabaria estando na mesma classe dessa pessoa, e só que em desvantagem, né? Então, houve um movimento aí das pessoas com tetraplegia, ó, o cavalo aí aparecendo, né? Do rugby, e para poder praticar a modalidade de uma forma mais equiparada, né?
E aí é a primeira pergunta, mas o tetraplégico joga rugby, ele pode participar, né, do esporte? Eu brinco que na hora que você fala tetraplégico, a primeira coisa que vem na cabeça foi o ator lá, o Super-Homem, que ficou, né, O tetraplégico, só Christopher com uma lesão bem severa, sem movimentar membro superior, ou a menina do filme lá, Menina de Ouro, né, do boxe, que também ficou tetraplégica, enfim. O que o termo quer dizer, né? Um termo mais técnico, aí sem aprofundar muito, mas a tetraplegia ou tetraparesia quer dizer que, devido àquela lesão na medula, esse atleta teve, ou essa pessoa teve um comprometimento tanto nos membros inferiores, quanto no tronco e no membro superior. E aí vai estar inserido dedos, mão, punho, cotovelo, etc., ombro. Então, pode ser que essa pessoa tenha uma lesão, uma tetraplegia mais leve e ela tenha grandes movimentos aí, uma potencialidade absurda ainda em membro superior, né? Então, só para vocês terem ideia, no rugby, em cadeira de rodas, a gente tem 7 classes, e dentro dessas 7 classes, todos são tetraplégicos, né? Então, tem uma variação enorme de tipos de pessoas com tetraplegia, né? Dentro do atletismo, a gente tem para provas de pista 2 classes, para prova de campo 3 classes, então tem uma variedade grande da lesão. Isso quer dizer que ela tem comprometimento em membro superior também, mas não quer dizer que seja todo o membro superior comprometido. Ela vai ter funcionalidade em membro superior também. E quando é uma tetraparesia, que a gente popularmente usa só o termo plegia, né, é que é uma lesão incompleta. Então, que abaixo do nível da lesão, essa pessoa ainda vai ter alguns movimentos preservados, alguma musculatura preservada, inervação preservada. Então, normalmente, na tetraplegia, que é o termo mais popular, ocorrem tetraparesias, porque normalmente é uma apreensão, né, mergulho em águas rasas, enfim, então normalmente é uma apreensão da medula que acaba rompendo algumas inervações, ela não rompe total, então como ainda tem inervação funcionando, né, que esteja ativa, ela vai ter alguns movimentos de membro inferior, então ela fala, mas ele é tetraplégico e tem movimento de membro inferior? Sim, ele não tem um movimento completo, ele tem um comprometimento de membro inferior também, né? Então, é uma tetraparesia que, popularmente, a gente trata tudo como tetraplegia. Então, a gente tem, inclusive, tetraplégicos, né? No caso, tetraparéticos, que podem, inclusive, caminhar, enfim. Então, vai depender muito do nível dessa lesão. Acho que é isso que é importante também a gente deixar claro, né, para todo mundo, que o comprometimento, né, pelo nome tetra, né, se dá ali pelo comprometimento dos 4 membros, né, no caso do superior e o inferior, mas que cada atleta, né, dependendo do tipo da lesão, se manifesta de uma forma diferente, né, tem uma limitação diferente, alguns, como você mesmo comentou, tem até algum tipo de movimento maior, né, na parte inferior do corpo, né, nas pernas. Então, isso realmente varia. E aí também a gente já deu uma pincelada aí na questão da classificação funcional, né, que está aí também para ajudar aí no esporte, né, para a gente colocar todo mundo ali nas suas devidas separações, né, e classes, tudo direitinho. E aí, João, você até comentou sobre mergulho em água rasa, né, sobre essa questão dos acidentes, né, e aí eu queria saber do Galgani e da Kátia como foi o acidente de vocês. Eu queria que vocês contassem aí um pouquinho também. Eu quero começar pelo Galgani, já pegando ali a história do João. Então, o meu foi mergulho em água rasa. Na verdade, foi numa piscina, não era tão raso, mas foi a forma com que eu mergulhei que foi o problema, que eu mergulhei sem colocar os braços na frente e acabei batendo o topo da cabeça no fundo da piscina. E eu não bati forte, não bati nada, mas a posição que eu bati foi que prensou minha coluna. E aí eu acabei lesando a 4ª, a 5ª e a 6ª vértebra cervical. E com essa lesão, a 5ª foi a mais prejudicada, que foi quase expulsa da coluna ali, que foi que quebrou mais partes, tudo acabou me prejudicando mais. No começo eu só mexi os olhos, aí depois de uns 2 anos mais ou menos de fisioterapia,
fiz reabilitação no Sara Kubitschek em Brasília na época, fiz na CD em São Paulo, e aí depois de uns 2 anos começou a voltar a movimentação dos membros superiores. Mexo um dedão do pé, você acredita? E não mexo o restante. É inacreditável, né? É sacanagem, mas é verdade. Só para dar um joia, só para dar um joia. Só para dizer que não desligou tudo. E aí, dos membros superiores voltou bastante movimentos, mas não voltaram completos também não. Da mão não mexo quase nada, mexo apenas o dedo que eu aperto o gatilho da arma, então, e bem pouco, mas é o suficiente já para tirar, que foi o que me ajudou a entrar no esporte. O principal, né? Garantiu um dedinho ali para tirar, tá ótimo. Sim, foi o que salvou minha vida no esporte. E quando foi seu acidente, Galgani? Foi dia 16 de março de 2002. Aí fez 18 anos. Já tem um bom tempinho. E Kátia? Já passou muito rápido. Olá, o meu foi um acidente de carro, né? Tava dormindo no banco de trás, sem cinto, e nós batemos o carro, daí deu chicote, quebrei a cervical, quebrei C6 e C7, mas a minha lesão não é completa, é incompleta, né? Mas como o Galgani falou, né? Eu só mexi o olho também quando eu sofri o acidente. Mão esquerda eu não tenho nada, mas a direita voltou um pouco, mas eu não tenho força, e esse dedo aqui, ele falou que eu não comando ele, então, tipo, para eu conseguir dar uma abaixadinha, eu tenho que dar uma roubadinha aqui, né? E eu, tipo, aparentemente parece que eu mexo, né? Mas eu não tenho força, então, tipo, para jogar o tênis de mesa, eu tenho que amarrar para raquete não voar na cabeça das pessoas. Então, como eu falei, quando eu sofri acidente, só mexi o olho e foi voltando. Daí, tipo, eu tenho um pouco de movimento dos braços, mas não total. E estamos aí, continuando fazendo físio para melhorar cada vez mais. Também fiz reabilitação no Sara, e eu falo que o Sara mudou minha vida, né? Porque quando eu fui pro Sara, eu só mexi o olho, sentava amarrada, parecia um João Bobo na cadeira, e o Sara me trouxe, falou a vida, assim, sabe? Então, eu sou muito grata ao Sara. E eu sofri acidente em 2007, já vai fazer 13 anos aí que eu tô, mas estamos trabalhando aí para melhorar cada vez mais. As nossas lesões são bem parecidas. São, né? São bastante. Daí estamos aí. Esperando, vamos ver. Igual, não mexo o dedão. Eu não mexo o dedão, mas é engraçado que eu mexo o minguinho, o pequenininho, sabe? Eu acho que, cara, eu acho que é de tetra, né? Só pode. Tipo, só mal de tetra. Tipo, eu faço uma forcinha lá, tipo, o dedinho, juro, gente, faz assim, ó. Tim! Eu falo, porra, o dedinho, cara. Pô, dá pra fazer um hang loose aí, ó. Vamos juntar. Né? E não, nem pra ajudar. Eu falei, podia mexer o pé, né? Porque antes eu jogava futebol, né? Tipo, como que eu chutar uma bola com o dedinho? Então, pô, não vai servir de nada, né? Porra. Mas pelo menos alguma coisa a gente tem que mexer nas pernas, né, Alexandre? Pelo menos tem a esperança. Né? Quem sabe, né? Vamos esperar mais uns anos. Com certeza. Aproveitando, mandar um abraço aqui para o professor Alberto. Professor, em breve o senhor volta aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Semana passada a gente teve a live paralímpica aqui também sobre psicologia esportiva. O professor Alberto estava aqui também com a gente. Um abraço, professor. Em breve espero o senhor aqui novamente para a gente bater mais um papo aí. E para quem não viu a live da semana passada, ela tá salva aqui no Facebook do CTB. Então, só procurar aqui que tá lá nos vídeos bonitinho, tudo salvo para você assistir sobre psicologia do esporte, tá bom? E tanto Kátia e João, a gente estava até comentando, né, João, quando a gente estava estruturando certinho até essa questão de, né, quais modalidades poderiam ser elegíveis, né, para tetraplegia e tal. A gente estava conversando exatamente sobre isso, né, que as lesões às vezes são muito parecidas, mas que os atletas vão para modalidades totalmente diferentes, né? E aí, Kátia, a gente até ficou curioso, né, tanto eu quanto o João. Como você comentou, você fazia futebol antes, né? Você era jogadora de futebol. E foi pro tênis de mesa. É uma modalidade até sem contato, né? O futebol, ele tem ali muito mais contato. E o rugby, em cadeira de rodas, por exemplo, tem mais essa questão do contato, né? E por que o tênis de mesa?
Cara, eu falo que o tênis de mesa me escolheu, viu? Como eu falei, eu fui pro Sara, né? Tive contato com outros esportes. Eu tentei jogar basquete, mas, gente, enviar, não tem como. Eu não conseguia passar a bola pro meu parceiro do lado. Imagine jogar na rede, né? E eu encontrei o tênis de mesa, por acaso, na Reatec. Isso foi 6 anos depois do meu acidente. E como eu já era atleta, então eu falava para a Tainá, eu queria tanto voltar a fazer um esporte, tipo assim, não para ser atleta de novo, mas para ter contato, porque eu sou apaixonada por esporte. Em 2013 eu fui para a Reatec, e quando eu fui para a Reatec, como eu falei, eu tinha conhecido o basquete, e eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Cerqueira César. Minha cidade tem 20 mil habitantes. Então eu falei, gente, minha cidade de Malemar tem gente que anda, imagine aleijado, né? Então, como que eu vou jogar basquete? Não tem como. Não tem como. Eu já tinha desistido. Quando eu fui para a Reatec, eu estava andando na Reatec, daí tinha um local lá, uma mesa de tênis de mesa e um atleta que já tinha ido para várias Paralimpíadas e tal. E a Tainá estava comigo. A Tainá, vai bater uma bola. Eu falei, que vou sair vazado, né? Meu, do jeito que eu pude, eu segurei a cadeira assim, não sei de onde que eu tirei força. Mas a segunda vez que a gente passou, eu não consegui escapar da Tainá, ela, você vai bater uma bola assim. E quando eu entrei, eu comecei a bater bola, eu falei, caraca, meu, tênis de mesa. Por quê? Tênis de mesa eu só precisava de uma mesa e de uma pessoa qualquer do lado, não precisava de outro deficiente. Então, tipo, eu podia jogar com a minha mãe se ela quisesse. E quando eu comecei a bater, eu falei, caraca, eu gostei. E outra, tinha bola, né? Então, tipo, eu vi que tinha bola, eu falei, cara, é o tênis de mesa. Não vou, vai com a mão, não dá para ser com o pé, mas tem bola, vai com a mão mesmo. E daí, o olhinho até brilhou quando viu a bola, né? Nossa, nem te falo. Nossa, eu falei, caraca, meu, bola. Beleza. Daí a Tainá estava comigo, ela perguntou como que fazia, né? Porque tinha um atleta da seleção. A moça até na época explicou que eu precisava de uma classificação funcional, né? E, cara, eu me apaixonei. Eu falo que o tênis de mesa me encontrou. Daí ali mudou minha vida. Mas como eu falei, eu encontrei o tênis de mesa para fazer assim, brincar no final de semana em casa, né? Mas, cara, quando eu fui pro meu primeiro campeonato, eu fiz a classificação funcional, né? Até então eu tinha ido para classes 3, que são, como o João estava explicando, o tênis de mesa é dividido, né? De 1 a 5 são cadeirantes, e no tênis de mesa tem 2 classes, né? A 1 e 2, que é para tetra. A 1 normalmente é para os tetrão, mesmo que a gente fala que não mexe nada. Acho que o Alexandre, se fosse pro tênis de mesa, seria 1, viu? Então, se quiser também pro tênis de mesa, viu? Então, fica aí o convite. Daí eu fiz essa classificação e eu fui pro meu primeiro campeonato. Aí sim eu posso falar para você que meu olho brilhou, aí a chama acendeu de novo. Falei, caraca, quero voltar a ser atleta de novo. Mas foi assim que eu conheci o tênis de mesa. Eu falo que o tênis de mesa me achou. E eu sou muito grata, graças a Deus, ao tênis de mesa, porque voltei a conseguir realizar meu sonho, né, que eu não tinha conseguido no futebol, que tinha sofrido acidente no mesmo dia que eu fui convocada para a seleção. Então, o tênis de mesa me trouxe a vida aí também. Sou muito grata a Deus, primeiramente, com certeza, e o tênis de mesa. E tamo aí. Legal, eu queria fazer um comentário em cima aí da fala dos dois, né, Thay? Porque eu acho que veio bem de encontro com aquilo que a história do rugby apresenta, né? Então, imagina, o pessoal estava lá treinando o basquete como auxílio para reabilitação, e é isso, pô, uma bola mais pesada, é um jogo rápido, né? Que vai jogar com atletas que têm um membro superior íntegro, então a bola vem rápido, o cara às vezes acaba esquecendo e faz um passe rápido, e aí eu tenho o risco de acabar machucando, enfim. Então, por isso que teve esse movimento para trabalhar uma modalidade para a pessoa com tetraplegia. Então, isso é bem interessante. E aí, um outro ponto que eu acho bem legal também é isso que vocês falaram, nosso tipo de lesão é bem parecido.
Só que aí um mexe o dedão, o outro mexe o dedinho, um tem apreensão manual, o outro não tem. Então, para vocês verem a complexidade, né? Então, assim, muitas vezes as duas lesões são na C5, na cervical 5, e a lesão é completamente diferente. Por isso que a gente faz a classificação, né? Então, É aquele igual, mas diferente, né? é o igual, mas diferente. Aí é um semelhante. Vamos trabalhar com a palavra né? Como eu comentei... desculpa, João. Pode terminar. E aí eu acho que é legal isso, porque a gente trabalha com um teste manual de força muscular e a gente vai conseguir verificar que a Kátia tem um movimento de flexão de dedos, mas ela não tem esse movimento completo. Então, essa força, ela varia desde 0, que não tem movimento nenhum, até o 5, que é a musculatura preservada. Então, aí a gente vai conseguir ir graduando isso para poder separar os atletas. Então, a Kátia precisa de uma amarração para segurar a raquete, mas ela ainda tem um pouco desse movimento, já o Galgani não tem. Então, esse pouco de movimento, ela vai conseguir trabalhar um pouco mais algum efeito em movimentos de punho, enfim, que de repente o Galgani não conseguiria. Então, acho que esses detalhes são bem interessantes, assim, de ser discutido. Eu ia até te perguntar, Kátia, se você usa, né, precisa realmente usar muito uma amarração para sustentar a raquete, e se mudou, inclusive, né, você comentou que você tem mais movimento numa mão do que na outra, eu ia até te perguntar se mudou essa questão de você ser destra ou canhota depois do acidente. Não, graças a Deus, não. Eu falo que, graças a Deus, eu continuo sendo destra, viu? Eu preciso, sim, amarrar. Já até tentei jogar sem amarrar, mas é inviável. Minha raquete, tipo, eu não consigo fazer a mesma força que eu faço para quando eu tô amarrado. E uma que a chance da raquete voar na cabeça do adversário é muito grande. Na cabeça do adversário, tudo bem, né? Do juiz não pega mal. Então, tipo, eu preciso sim dessa amarração, até que, tipo, as pessoas quando me veem falam, nossa, mas você amarra, você mexe a mão. Eu falei, cara, eu mexo a mão, mas eu não tenho força, e, tipo, eu preciso dessa força para conseguir fazer os golpes, porque senão eu não consigo fazer direito. E a esquerda, tipo, aqui não mexe nada, mas também é a minha mão de apoio da cadeira, né? Porque, tipo, ela que me faz o apoio para eu estar mexendo. Tênis de mesa a gente precisa estar muito mexendo, indo para frente, e também ela me ajuda porque a minha pegada também é fechada. Então isso também tem um ponto positivo, porque eu encaixo a minha mão na cadeira e, tipo, ela que me segura. Então isso me ajuda bastante. E a direita, graças a Deus, eu sou destra desde quando eu nasci, então isso não atrapalhou muito, não. Então isso foi um lado positivo. É uma pergunta boa, porque assim, ó, eu conheço bastante pessoa com tetraplegia no esporte, e a grande maioria ficou Muda, né? o lado, né, mais habilidoso ficou mais comprometido, então é super comum acontecer isso. E essa questão dessa espasticidade, né, dessa contração involuntária que a Kátia tem na mão, também é um questionamento muito comum, né? Que acontece, mas olha lá, ela está segurando o aro de propulsão, tá? Mas é um movimento involuntário, ela não está segurando porque ela não controla, né? Exatamente, então são movimentos espásticos, né? Que a gente fala, uma contração muscular involuntária por conta da lesão. Então, isso também confunde bastante aí o pessoal. A gente tem que estar rezando para não escapar a mão, filho, porque se escapar, ainda bem que tem a mesa. Não tem como botar de volta, né? Não. Então eu tenho que dar uma rezadinha aí, tipo, ó, agora a gente vai jogar, tá? Então, olha, não pode escapar que a gente tá no meio do jogo. Então, o que se escapar... Fica aí, minha filha, segura aí. Mais ou menos isso, viu? E, Galgani, para você, primeiro, como você conheceu o tiro, né? Por que o tiro e não as outras modalidades? E aí também aproveita e estendo a pergunta para você. Mudou o lado? Você, por exemplo, tem a questão da mira, tem da questão do olho, né? Que você, às vezes, a gente enxerga melhor com o olho o outro, mas aí, às vezes, o olho é de um lado e a mão é do outro. Como é que faz?
Eu dei Mudou para sorte nessa você? parte. Nessa parte não mudou, graças a Deus, não mudou nem o olho e nem a mão, nem o braço. Então isso já facilitou muito. Eu, quando eu andava, eu joguei basquete no profissional e joguei tênis de mesa no profissional também. Ah, Olha que legal. só! Olha o Legal. caminho para conhecer o tênis de mesa aí também. Não, eu conheci depois que estava na cadeira, eu cheguei a jogar tênis de mesa também, mas É. não foi muito minha praia, não. E aí o tiro eu conheço desde criança, então meu pai sempre incentivou a gente, claro, sempre com supervisão dele. E aí depois, quando eu dei uma boa melhorada, eu voltei, tirei minha documentação, tudo, e comecei a voltar no clube de tiro praticar. E aí eu brincando um dia no clube de tiro, um atirador viu e falou, nossa, você atira bem, por que você não participa de campeonato? E era sempre meu pai que me acompanhava, né? Daí eu olhei para ele e falei, e aí, bora que você me ajuda? Ele falou, claro, tô aqui, tô com você. E aí nisso eu comecei, de uma brincadeira, começou a ficar sério, e aí um outro rapaz falou, mas você não pode participar junto com o Olímpico, não sei o que, o certo seria você participar junto com o Paralímpico, porque eu estava ganhando dos Olímpicos na época já. Aí eles queriam te tirar, né? Não, Para queria ficar não, feio, né? tiraram. Aí eu Imagina. participava, mas não contava a pontuação minha. Aí eu só ia para participar. Aí eu conheci o James, que é o coordenador hoje do tiro no comitê. Na época ele era técnico. E aí eu fui para Curitiba conhecer como montar as adaptações, tudo. Aí acabei indo para lá 3 vezes, montei a adaptação minha e comecei a praticar. Só que daí no meio todo esse percurso, meu pai veio a falecer no meio do campeonato comigo em São Paulo. Ele teve um problema no coração e acabou falecendo nesse meio. Eu pensei em desistir tudo, mas graças a Deus minha família e meus amigos me apoiaram. E aí hoje, graças a Deus, deu no que deu. Hoje eu detenho todos os recordes paralímpicos da minha categoria, em todas as categorias que eu participei. Tem uma história muito bonita hoje, graças a meu pai, a Deus. Deus principalmente, e meu pai por ter me ajudado e toda a minha família e amigos hoje, minha mulher. Mas é Que muito bom que bacana. você E não eu desistiu. não entendi. Que bom que você não desistiu. Não pode. A última coisa que a gente pode fazer é desistir. A gente não pode, Ó, até o pode professor desistir, Alberto não. aqui, ó. O professor Alberto comentou aqui. Galgani também já conquistou sua classificação para Tóquio. Inclusive, foi um dos Sim, primeiros atletas de modalidade individual, né? Eu tive, inclusive, o prazer de falar com você no dia pelo WhatsApp. sim, Eu ganhei essa medalha. Foi a medalha de prata, né? Que você conquistou no isso. campeonato da Copa do Mundo, né? Uma etapa da Copa do Mundo. Foi um dos primeiros atletas, né, do Brasil a conquistar uma vaga para Tóquio no individual. Então, que bom que você não desistiu, meu bem. No individual fui o primeiro. E por 2 décimos não fiquei em primeiro. Não peguei medalha de ouro na Copa do Mundo. Caramba, bem pertinho, né? Nossa, um fio de cabelo. Dá uma noção. Verdade. É um fio de cabelo. Um fio de cabelo, mais pro meio do alvo ali eu tinha pego ouro. O tiro tem muito isso, né? A questão da precisão, né? Até trazendo aí já outras modalidades, por exemplo, a natação e o atletismo, né? A gente fica ali, às vezes, o ouro da prata para o bronze são centésimos, assim, uma coisa bem pequenininha de diferença, né? Às vezes não é nem tempo suficiente você piscar o olho. O tiro Sim, também tem muito isso, né? E tem. até queria te perguntar, Gogani, como é que é trabalhar essa precisão do tiro, né, para um tetraplégico, né? Como você comentou, você tem ali a questão do movimento, justamente do dedo que você atira, né, que você usa para apertar o gatilho. E você fez, por exemplo, algum tipo de fisioterapia específica para treinar essa questão do gatilho? Então, sobre a fisioterapia, eu até tentei fazer, só que o que acontece? Se eu faço exercício, o dedo cansa, eu perco o movimento. Eu perco a qualidade do movimento. Porque praticamente eu não tenho quase nada de músculo no dedo. Até que força eu não tenho nenhuma na movimentação do meu dedo. Então, quanto mais exercício eu faço, mais eu perco a mobilidade dele. Então, eu acabei não fazendo mais. E está suprindo a necessidade para apertar o gatilho, então tá tranquilo. Agora, se eu começar a perder, eu tenho que estudar alguma coisa para estar fazendo. E a parte psicológica no tiro é a mais importante. Eu falo para todo mundo. 10% é a parte técnica e física, 90% é a parte psicológica do tiro. Porque se dá 10 tiros bons é muito fácil, agora dá 60 tiros bons, aí já complica muito. E aí tem que montar todo Eu um não consigo dar procedimento. nenhum, imagina Consegue sim, é questão de treino, tudo é questão de treino. Mas a parte psicológica é o que pesa mais. Hoje eu faço acompanhamento com psicólogo, tudo, com neurofeedback, biofeedback, invisto bastante nisso, que é o que faz a diferença.
E aí, com o tempo, a gente acaba montando alguns procedimentos para a hora do tiro. Então, qual tem que montar o procedimento? Se você foge desse procedimento, ou você volta do zero, é 90% de chance de você acabar perdendo esse tiro, se você acabar insistindo. Só que aí tem um porém, na final você tem 30 segundos para atirar. Então, você tem que fazer o procedimento correto, se errar, não dá tempo de voltar, então tem que estar muito bem preparado. E o mais legal é que quando eu peguei a vaga para Tóquio, na final, eu comecei em último e comecei muito mal, mas muito mal. Nossa, mas eu tava em último, mas disparado em último. E aí eu falei, meu, sacanagem. Já tinha havido uma final anterior que eu saí em oitavo, que no tiro é o seguinte, são 60 tiros e os 8 primeiros vão para a final. Então, se você ficar sempre em nono, você nunca pontua, nem vai para o ranking mundial, pra você ter uma noção. Só vai para o ranking se ficar entre os 8. E aí eu entrei em sétimo na primeira prova minha, fui para a final, saí em oitavo, saí em último na final. Aí a segunda prova eu entrei em oitavo e saí em segundo. Só que eu comecei muito mal, mas muito mal. Aí eu comecei a me apegar no quê? No procedimento. Falei, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sou capaz. E comecei a fazer procedimento, tudo isso na minha cabeça, conversando comigo na parte interna. Foi na onde eu consegui superar e buscar o ouro daí. E o mais legal que a narração do juiz na prova, ele falava assim, Alexander Galgani, shooting perfect, ele fala. E toda hora dava um tiro muito bom, muito bom. E aí todo mundo começou a bater palma e aplaudir, gritar meu nome. Falei, nossa, foi contagiante. E com isso veio a vaga. Nossa, foi espetacular. Legal. Parabéns. Parabéns mesmo. Muito bom. Obrigado. Bom, ó, o Cavalli perguntou quantos tetras, né? Pergunta para o Galgani. Quantos tetras tem hoje no tiro no Brasil? Você tem uma noção assim, Galgani? Ó, vou tentar lembrar. São eu, o Célio, na verdade, como o João também pode explicar, na minha categoria, no tiro tem SH1, SH2 e SH3. SH1 são para paraplégicos, que têm membros superiores normais ou para amputado, mas que tenham membros superiores normal, ou um ou os dois. Aí na minha categoria são para tetraplégicos, ou que tenham apenas um membro superior, ou não tem uma mão, ou falta alguns dedos, ou tem alguma mobilidade reduzida nos membros superior, mas não necessariamente sendo tetraplégico. E no SH3 é para cegos daí, que está começando, já tem faz tempo, mas está começando a ser difundido mais agora. Muito legal ver eles atirarem também, atiram bem pra caramba. E aí na minha categoria, então, tem eu que sou tetraplégico, eu sei que sou lesado medular, o Célio, e eu não estou lembrando das outras. Aí tem o Bruno, que eu acho que se bobear, o Bruno foi alguma paralisia quando nasceu, que aí atrofiou membros superiores e inferiores. E tem a minha, que foi acidente de carro, mas acho que o lesado medular é eu, a Ana e o Célio. O restante são outros tipos de deficiência. Alguma má formação, alguma coisa desse tipo. O Bruno foi paralisia cerebral. Ah, foi paralisia então. E aí o dele comprometeu também membro inferior e superior. É porque assim, Cavalli, deixa eu tentar sintetizar, né? O tiro, a classificação dele está mais relacionada ao porte da arma, né? Ao você conseguir manusear a arma do que a sua capacidade física condicionante aí, né? Relacionada à força, amplitude de movimento, enfim. Então, a avaliação acaba sendo se é elegível ou não, se atende os critérios mínimos de elegibilidade, e depois se ele consegue manusear a arma ou se ele precisa de ajuda para municiar alguma coisa, ou se precisa de um suporte. É manusear, né? E sustentar a arma. Manusear e sustentar a arma. Então, um exemplo, o Galgani não... Aí tem as duas provas, né, Galgani? A pistola e a carabina. E aí a classe SH2 é só para carabina, porque não conseguiria sustentar a arma e manusear a pistola com uma mão só. Né? Então, ela está mais relacionada a isso. Então, é interessante porque o Galgani ele vai competir com pessoas que têm uma potencialidade funcional muito maior que ele, se a gente for pensar em força, se a gente for pensar em volume de ação, né? Mas como, de repente, ali só o movimento do dedo e a mira já vai ser o diferencial. Então, eu acho que são essas sacadas que são interessantes, né, para
para você pensar em qual modalidade que você vai, de repente, se arriscar aí, né? Então, um exemplo, a Kátia entraria na mesma classe do Galgani, né? E ela tem uma funcionalidade maior, tem uma mão que ela tem uma destreza maior, mas por ter esse déficit de força, ela também não conseguiria, inclusive com a outra mão, poder manusear, né? Municiar. Então, ela teria que ter uma pessoa para auxiliar também. Então, estariam com, vamos pensar, funcionalidades diferentes, mas na mesma classe. Tudo vai depender do que a modalidade exige, né? Então, depende de qual é a parte técnica da modalidade, o que ela exige. Então, isso é interessante, né? Que são só 2 classes para pessoas com deficiência física, que tem uma variedade enorme aí de tipo, enfim, mas no final das contas, né, de repente uma pessoa com maior comprometimento físico vai ter um melhor desempenho do que uma outra pessoa aí. Então, isso acho que dá até um pouquinho mais de orgulho, né? Quando uma pessoa que tem um comprometimento um pouco maior acaba ganhando aí de uma pessoa que tem um comprometimento um pouco menor. Então, esse é um ponto bem interessante aí do tiro. Eu acho que isso é um ponto legal. O legal do tiro é que E até para... Então, o legal do tiro é que a gente brinca com todo mundo, que você pode ser magro, gordo, forte, fraco, não tem problema. Qualquer pessoa pode praticar o tiro, basta querer e ter um pouco de disciplina que consegue, não tem segredo. Olha, eu vou te falar que no tênis de mesa também, viu? Quase. O tênis de mesa também é bem versátil, assim, para bastante... Qualquer um pode fazer. Eu desanimei bastante do tênis de mesa por causa que eu, para bater do lado direito aqui, é topspin que fala, né? Eu nem lembro mais. Forehand. Forehand, então. Esse movimento aqui é pior para mim. Aqui é mais fácil, porque eu jogava clássico na época. Aqui é mais fácil para mim, mas essa mobilidade aqui para mim já ficou mais difícil. A gente tinha, não sei se os outros conheceram, o Bruno Braga. Ele é classe 1, ele, tipo, é muito debilitado. Daí, ele era canhoto, ele também não tinha algum movimento, se não me engano, era o de back, não, de fora, ele não conseguia fazer fora, e ele fez uma adaptação para ele mesmo. Ele virava e batia assim, ó. Entendi, do outro lado porque como ele não tinha força para fazer, né, o movimento certo, daí ele mesmo, daí ele vinha, dava back aqui, se eu não me engano é o fora, daí ele dava, tipo, ele fazia o que ele podia. Cara, eu falava, não é possível. Cara, era... Porque você tem que se adaptar, né? Vai fazendo as adaptações aí no meio do campeonato, dos treinos, né? Bem legal. Sim. Na classificação a gente fala que o pessoal tem que tomar muito cuidado, né? O classificador, quando ele vai fazer a classificação, para ele não confundir o que é uma adaptação e uma compensação que esse atleta está fazendo com uma funcionalidade preservada, né? Então, realmente é muito comum, principalmente aí com as pessoas com lesões mais severas, né? Então, você pega... Por que facilita a invertida? Porque a função de extensor do punho está preservada. Eu tenho esse movimento, mas eu não tenho o contrário. Não tem a flexão, mas tem a extensão. Então, ele vai adaptar com o que ele tem preservado. Então, isso é interessante. Aí do Bruno, eu acredito que é a mesma coisa, né? Às vezes ele não tem o extensor do cotovelo, né? Mas ele tem um flexor, então ele vai trazer porque ele tem, né? Então, é isso que tem que cuidar para não confundir, e eu acho que isso que é legal o atleta também mostrar na hora da classificação, né? As adaptações e as compensações que ele consegue fazer. Sim, e às vezes as compensações acabam acontecendo até de uma forma meio natural, né? A gente às vezes nem percebe que faz, que o corpo se adaptou. Eu falo por mim, assim, eu sou amputada, eu tenho uma amputação bem alta, eu sou desarticulada de quadril, o João vai entender bem, né, essa questão. Eu não tenho a perna inteira, e uma das primeiras adaptações que o meu corpo fez, por exemplo, foi centralizar a minha perna que ficou. Então, eu fico toda tortinha se eu tivesse em a prótese, e eu não percebi. Até que alguém virou para mim, endireita essa perna, menina. Eu, quê?
tá tudo certo, não tem nada errado. Mas não, eu estava realmente centralizando a perna. Então, realmente, essas questões até, né, a gente vai se conhecendo, né? E realmente é importante comentar esse tipo de questão durante a classificação. E até, João, você falou uma coisa que eu achei muito legal. Por exemplo, a Kátia seria a mesma classe que o Galgani no tiro, mas o Galgani não seria a mesma classe que a Kátia no tênis. Perfeito. E os dois possivelmente não seriam a mesma classe do Cavalli no rugby. Apesar de terem lesões bem parecidas, né? Aquilo que a gente estava falando da semelhança das lesões. E aí, Kátia, eu aproveito e já faço também a pergunta para você de quantos tetras tem no tênis de mesa no Brasil. Você tem uma noção? Olha, no feminino, a minha classe, juntando 1 e 2, hoje nós estamos com umas 7 meninas aqui no Brasil. E assim, é bem pouco. Até que acho que antes era pior ainda, né? Acho que quando eu entrei, era eu e mais 3. Agora entrou algumas, mas acho que não passa de 7 meninas, juntando tipo a classe 1 e a classe 2 hoje no Brasil. Mas até em campeonatos internacionais a gente também não tem. Hoje, no ranking internacional, se eu não me engano, nós temos 12 meninas só. É bem pouco, é bem pouco ter mulheres tetas hoje em dia. Tipo, até que quando, as meninas até brincam, até quando tem teta, a gente tenta laçar assim pra vir jogar, viu? Porque pra ter meninas pra gente jogar, porque não tem muito. Não sei se as meninas são mais cuidadosas, assim, tipo, pra virar tetra, né? Porque agora masculino tem bastante, né? Mas a gente tem, acho que no Brasil, mais ou menos isso. Essa parte social, ela está bem relacionada, sabia? A questão da lesão medular, a questão de amputação, a questão de trauma, né? Porque normalmente aí é um acidente. E sim, realmente os meninos vão brincar e são um pouquinho mais sem noção, né? Acaba super comum. A gente, quando é uma modalidade coletiva, eu até comentei com a Thay, né? O rugby é uma modalidade mista, e as meninas e os meninos jogam junto, né? Vai ter uma diferenciação na regra relacionado à questão da classificação, né? A menina, quando tem uma mulher em quadra, a pontuação da equipe pode subir meio ponto a mais, né? Para incentivar isso, inclusive em Paralimpíada, né? Mas, João, deixa eu te falar, só te cortando. Quando eu vi o rugby, nossa, eu me apaixonei. Por quê? Parece futebol, gente. Tem bola e tem que fazer gol. Eu falei, mas ela veio do futebol, por que ela não foi jogar rugby? Mas você não tá entendendo. É porque, assim, quando me falaram do rugby, me falaram muito, tipo, de cair. Eu morro de medo de cair, gente. Daí, tipo, não, cai, os caras chegam a virar. Eu falei, você tá louco? Vou capaz. Mas daí eu fui para as Paralimpíadas do Rio e fui assistir um jogo. Eu virei pra Tainá e falei assim, eu quero jogar rugby. Falei, quero jogar rugby. É fazer gol, gente, é uma bola. Meu, você não tá entendendo. Eu falei, caraca, igualzinho futebol, gente. Me apaixonei. É porque, tipo, o tênis de mesa já tava ali e tal. Eu falei, não, eu preciso jogar um dia rugby. Eu preciso ver o que é isso. E a Tainá falou assim, eu tenho até medo, filha. Porque acho que seria... Cavalli, eu acho que já tem que ficar incumbido de fazer esse convite aí, hein, Cavalli? Olha lá, ó. Aí, ó, já convite. Não faz isso. Cara, eu me apaixonei, juro. Mas e aí entra um outro fator muito interessante, né? Que é o que você falou, a questão do contato. Pô, você está chegando na quadra, você ouve de longe o contato das cadeiras. E aí, normalmente, a pessoa recém-lesada, ela vai com algum familiar. Gera um medo, a mãe ouvindo a cadeira bater, diz, minha filha já se machucou. Então, aí, a questão da superproteção familiar também acaba atrapalhando essa questão, mas é super comum mesmo, é super comum. E realmente é muito emocionante, né? Cara, sensacional. E tem diversas modalidades, né? Isso eu acho que é o mais interessante, né? Para a pessoa com tetraplegia, a gente consegue atender aí uma porção de modalidades, atletismo, natação, rugby, tênis de mesa, tiro, né? Então, basta querer, né? Basta querer direcionar, ver qual o melhor
local para participar e ir para cima. Muito legal. Até essa questão de mulher, né, tetra no esporte, é até uma coisa que a gente estava comentando, né, quando a gente começou a montar realmente aqui a live paralímpica, né, de hoje, que Sim. tem poucas realmente, e não é só no tênis de mesa, é uma coisa que a gente observa, assim, em várias modalidades, é muito pouco. Mulherada, tetra, vem pro esporte paralímpico, gente. Olha quanta modalidade aí, tem tiro, tem rugby, tem tênis de mesa, tem atletismo, tem natação. Vem, gente! É tudo, muito, né? Isso, assim, né? E tem essa questão da superproteção familiar, tem a questão do trauma, né? A gente sabe que geralmente vem ali de algum acidente, então tem né, um medo realmente, por exemplo, o rugby é aquela barulheira, assusta, né? Dá até aquele, ai meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vê a galera lá, um monte de tetra que, né, bateu, daqui a pouco já tá de novo, batendo de novo, e você fica assim. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti uma partida de rugby, eu treinava na Andef, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e aí lá era usado como... Não existiu o CT Paralímpico aqui em São Paulo, né? E lá era usado para fase de treinamento da seleção de rugby. E a quadra era de frente para a piscina. Nossa, às vezes eu estava nadando e começava a ouvir umas barulheiras. Eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Parecia a obra. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Aí eu olhava, era o rugby. Nossa, é sinistro. A obra, você reformando a Andef, né? Não, era só a galera do rugby ali com a cadeira, né? E até uma coisa que eu queria também perguntar para vocês o quanto a cadeira muda, por exemplo, para praticar o esporte. Por exemplo, no rugby, a gente tem essa questão da cadeira justamente pelo choque, né? Ela tem ali toda uma proteção, né? Ela é uma cadeira diferente. A questão da lesão também, né? Muda. O professor Beto. Professor Beto, vou ver aí para mudar de modalidade, de repente deixar ali um pouco de... Vou analisar a sua sugestão. E tem a questão também, por exemplo, da lesão, né? Que dependendo do tipo da lesão, a cadeira muda também, né? Às vezes o encosto é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, né? O assento, né? Ele é um pouquinho mais fundo. Eu queria saber de vocês, Gogani e Kátia, se tem alguma diferença da cadeira esportiva e para a cadeira do dia a dia. Você responde, Gogani, primeiro? Pode ser. Uma coisa que eu ia falar também, que é legal do tiro, que a minha modalidade é mista, e tem outras, o SH1 também tem modalidades que são mistas. E você sabe que a maioria das vezes as mulheres estão no pódio, viu? E quando não ganha. Na pistola tem uma moça do Irã que ninguém ganha dela nos 50 metros. Ela ganha de todo mundo, mas ganha de lavada, de todo mundo. É inacreditável, tem que ver. Cadê uma brasileira de Então, ainda não tem, mas se Deus quiser vai ter. Eu ia perguntar para a Kátia, no tênis de mesa é mista ou não a categoria sua? Não, só feminino. Se eu não me engano, antes de eu entrar no tênis de mesa, acho que tinha aqui no Brasil, mas não tem mista. Não tem igual mulher na sua e homem na... Eu queria, né? Porque quero ganhar de homem também, né? Tipo, não gosto de ganhar só de mulher, não é comigo, não. Eu gosto de ganhar de tudo. Porque no futebol eu jogava, né? Jogava no meio dos homens. Pô, minha cidade era pequena, eu queria jogar com os homens, porque as mulheres, tipo, eu queria porrada ali e vamos. Mas não, no tênis de mesa não. Cada um, mulher, homem com homem. Mas vamos ver, vai que alguém vê aí e queira, né, dar uma misturada aí, mas não. Mas você sabe que na nossa classificação, por passar pela classificação, não leva vantagem ou desvantagem nenhuma, porque a classificação que predomina é que dá a competitividade, né? Então, independente do sexo, não faz diferença no esporte paralímpico. Isso é muito legal, na maioria das categorias, não em todas, né? Uhum. E sobre a cadeira... daria para me usar a cadeira do dia a dia pro tiro também, só que eu prefiro não fazer isso. Por quê? Porque a cadeira do dia a dia a gente usa muito e às vezes a gente acaba indo para a competição, acaba não percebendo e a cadeira acaba quebrando no meio de uma competição. E se isso acontecer, aí complica, porque, você em outro país não conhece nada, para arrumar da noite pro dia uma cadeira para participar de uma prova, então você acaba meio que perdendo sua viagem.
Na Paralimpíada, eu sei que tem a Ortobock lá, que, nossa, eles faziam um milagre com a cadeira do povo lá, principalmente com a do rugby. Chegava lá tudo torto, eles endireitavam tudo lá. Agora no tiro... Não. E aí eu prefiro preservar a cadeira minha que eu uso só para esporte, só no esporte mesmo. E sempre estou de olho, revisando. Sempre antes de competições eu olho, reviso, vejo se tem que trocar alguma coisa, se os rolamentos estão tudo certo, na adaptação que eu uso também. Então sempre eu estou de olho para minimizar qualquer coisa que possa acontecer e deixar de participar de alguma prova. Boa. No tênis de mesa também não tem uma cadeira específica assim pro tênis de mesa, igual aqui eu jogo, é do meu dia a dia, que como o Galvini falou, tipo, antes de campeonato a gente faz aquela revisão para ver se está tudo certo, né, até que eu troquei, os meus pneus são aquele inteiriço, né, tipo, que não precisa encher, porque às vezes eu chegava, maciço, isso. Às vezes eu chegava e estava murcho, daí eu já coloquei um para não ter perigo de ter que ficar preocupada se furou, se não furou, para eu fiz a mesma coisa. Tipo, vamos fazer isso, mas, tipo, certo seria, tipo, ter uma bem parecida com a minha, né, tipo, para jogar, mas assim, não é diferente do rugby, né, o rugby tem uma específica, que aquela roda, coisa, meio tortinha assim, mas no tênis de mesa não. Isso, daí, tipo, tem algumas... Cambagem. Cambagem. Daí tem no tênis de mesa a gente faz algumas adaptações, né? Tipo, tem uma travinha nas duas rodas da frente que a gente trava ela, porque daí a roda fica reta, a cadeira não gira, então ela só vai para frente e para trás, para ajudar. A gente, às vezes, precisa estar jogando com uma pessoa, com um atleta que dá muita bola curta, tipo, a gente não chega, então a gente faz o quê? A gente destrava a cadeira, trava essa rodinha, porque se eu precisar ir com a cadeira para frente, eu vou. Então, tem isso, a gente faz as adaptações, mas eu uso a minha de dia a dia. Se Deus quiser mais para frente, vou ter uma só para jogo, né? Mas não tem uma específica para o tênis de mesa. Boa. Até o Hélio Ribeiro nossa. Sim, até o Hélio Ribeiro comentou aqui, as cadeiras de rugby são, na verdade, mini tanques de guerra. A cadeira do rugby, eu acho que é a mais diferentona, assim, né? A gente tem também, por exemplo, a cadeira do basquete e do tênis em cadeira de rodas, né? Que elas também têm essa inclinação, tem toda essa diferenciação. Mas a do rugby, eu acho que é a que mais chama a atenção, realmente, são mini tanques de guerra ali. E até para proteção também, né, do atleta, né? Tem uma proteção na frente, porque ainda tem outra questão, né, João, que eu até queria que a gente até queria comentar aqui, que o tetra, ele não tem só a questão da perda do movimento, né? Ele tem perda de sensibilidade, ele tem uma série de questões também ali que estão por trás, que, por exemplo, se machucar o pé, ele não vai sentir, né? Então também tem que ter esse cuidado, né, essa proteção. E aí, até falando do rugby também, né, a gente vê, às vezes, em algumas partidas, por exemplo, a galera se refrigerando, né, por assim dizer, com uns sprays, porque tem a questão de termorregulação, né, até você pode falar um pouquinho melhor dessas questões aí por trás, né, da tetraplegia. Perfeito. A lesão a medula, né, ela não só cuida do funcionamento aí da parte muscular, mas também do funcionamento dos órgãos, né? Então, toda lesão aí acima de T6, da torácica 6, ela pode estar relacionada a comprometimento do sistema nervoso autonômico, né? É a parte do sistema nervoso que se autorregula, vamos dizer assim, para não ser tão técnico, vocês não brigarem comigo. Vai estar diretamente relacionado aí à sensibilidade, né, e a questões térmicas. Então, o atleta pode ou não transpirar para poder se autorrefrigerar, né? Então, por isso que o rugby trabalha muito com a questão dos borrifadores. Existem as ice vests, né? São jaquetas com gel que você bota ele na água, congela, bota no corpo por baixo da camiseta para ele ficar com o corpo refrigerado. O Cavalli trabalhou um pouco aí no mestrado dele com essa questão da termorregulação em atletas tetraplégicos. Então,
Pode parecer que não, mas de repente o Galgani, se ele está num ambiente que vai estar muito quente, ele não transpira, o corpo dele começa a elevar a temperatura, como se ele estivesse tendo uma febre, né? Então, ele vai ficar com o corpo mole, vai começar a ter disreflexia, né, que são alguns compromissos, porque assim, ele não vai sentir, vou dar um exemplo aí que você falou, né, ele bate a perna ali, machuca, corta, queima, ele não sente, mas o organismo, ele tem uma forma de dar essa resposta, que são aí com as disreflexias, então vai dar dor de cabeça, vai dar um suador elevado, ele vai ter alguns sinais que vai mostrar que o corpo dele não está legal. Isso também está muito relacionado com eles têm que fazer o cateterismo para ir no banheiro, enfim, isso está muito relacionado, às vezes, a uma infecção urinária. Então, tem um bastidor aí um pouco mais complicado, né, para a questão da tetraplegia, que tem que tomar um cuidado, né? Então, eu acredito que é um ponto bem interessante para a gente, para os profissionais e para os familiares e para os atletas com lesão medular que vão participar aí de modalidades esportivas. Então, tomar bastante cuidado com essas questões. E por isso é legal você fazer uma reabilitação num local aí de referência que eles vão dar, né? Acredito que no SARA lá eles tiveram todas essas instruções. Então, você vai chegar para natação, você vai para a borda da piscina, você não tem sensibilidade, você senta naquele piso quente, pegando fogo lá que está com sol há 6 horas, então a pessoa vai se queimar ali, né? Enfim, isso tem que tomar bastante cuidado. Muito tempo sentado, então, o Galgani está lá sentado, mas quantas horas ele fica sentado na cadeira? Pode gerar uma úlcera de pressão, né? Então, ele tem que todo o tempo estar se movimentando para tirar essa pressão, para não gerar uma lesão, né? A úlcera de pressão, ela começa com uma lesão interna e vai, quando ela aparece, já é uma escara que já está bem comprometida por dentro, né? A gente fala que lembra bastante a questão do iceberg, né? A hora que ela aparece por dentro, comprometida. Então, são detalhes que são muito importantes para todo mundo que trabalha com a pessoa com lesão medular, né? Nos bastidores tem que tomar muito cuidado com essa questão da higiene para fazer o cateterismo, com essa questão dos autocuidados, né, para não ter uma úlcera de pressão, a termorregulação, né, então isso realmente tem bastante detalhezinho que tanto o atleta quanto o técnico, todo mundo tem que se atentar para tá trabalhando. Boa. Pergunta do Daniel Brito para o João. Se o Galgani e a Kátia fossem da natação, qual classe eles seriam? Dá para enquadrar os tetraplégicos majoritariamente numa classe? Então, não polêmica. Dá. Né? Classificação. Vamos lá. Primeiramente, para a gente a gente tem que passar por todo o procedimento, né? Tem a avaliação clínica, técnica, observação e competição. Eu não consigo sair dando a classe, principalmente numa situação de uma lesão medular incompleta, né? Se fosse uma questão de uma amputação, fica mais fácil, né? Mas quando a gente pensa numa lesão incompleta, a gente vai ter que fazer a avaliação de todos os movimentos articulares que eles têm. Então, a gente vai pegar o ombro dele, vai fazer flexão, extensão, rotação interna, externa, adução, abdução, vai pegar cotovelo, flexão, extensão, punho, flexão, extensão, desvio radionar. Então, assim, vai fazer os movimentos de tronco, vai fazer os movimentos de quadril, de joelho, de tornozelo, para entender qual é a pontuação e onde ele vai, que classe ele vai estar inserido, né? Então, a gente não consegue colocar todas as pessoas com tetraplegia numa classe, principalmente a natação, né? Que ela faz essa avaliação de vários tipos de deficiência e, de repente, a pontuação que ela for se enquadrando, ele vai para a mesma classe. Então, dentro da mesma classe, você vai ter uma pessoa com paralisia cerebral, com baixa estatura, com lesão medular, tudo com uma dismielia, uma malformação congênita. Então, realmente, a gente precisa fazer essa avaliação, né? Logicamente, a gente sabe que pela lesão ser alta, por eles já terem me falado, só tenho esse movimento, não tenho esse movimento, tenho esse, não tenho controle de tronco, não tenho inferior, tá? Só o dedão. Então, a gente já consegue imaginar. Então, seria uma classe baixa.
né? Ele vai ser no máximo ali um S3, tá? Então a gente consegue já imaginar a classe, estourando S4, mas acredito que de S3 para baixo, né? Então a gente não consegue dar certeira a classificação, mas precisa fazer todos os procedimentos para a gente conseguir avaliar, né, finalizar aí com a classe. Sim, a classificação ela é bem complexa, né? Tem vários detalhezinhos ali que precisam ser avaliados, principalmente não só da pessoa, mas dentro da própria modalidade, né? Até o que a gente estava comentando. Uma modalidade para outra. Mas que prova ele vai fazer? Então, se ele for fazer um 50 livre, é uma classe, se ele for fazer uma prova de peito, pode ser outra, o medley pode ser outra, então, porque vai depender da biomecânica. Muda muito dentro do esporte. Exato. E a biomecânica do nado é diferente da biomecânica do toque, da propulsão da cadeira de rodas, do lançamento de um dardo, de um tiro, de um backhand, enfim. Então, vai depender muito aí realmente de cada modalidade, cada especificidade. Boa. Gente, queria agradecer muito. Já estamos aqui encerrando a nossa live paralímpica. Queria agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada, João, por todas as informações. Você cumpriu bem o desafio de não ser tão técnico. Muito obrigada pela participação, Galgani, Kátia, muito obrigada. Foi muito bom tê-los aqui conosco. E queria agradecer também o pessoal do rugby que participou aqui pelos comentários. Infelizmente, não rolou ali uma agenda compatível com os atletas do rugby que a gente tinha pensado também em trazer aqui para a live, mas queria agradecer a todo mundo do rugby que participou aqui da live pelos comentários. E vocês não escapam da próxima, a gente vai atrás de vocês aí para uma próxima live paralímpica. Muito obrigada, gente, de verdade, foi muito esclarecedor. Eu acho que o esporte paralímpico é isso, né? A gente tem várias deficiências, às vezes até a própria deficiência igual, né? No caso aqui a tetraplegia, que foi o tema de hoje, mas ela se manifesta de formas diferentes, ela se encaixa em classes e em modalidades diferentes. Eu acho que o esporte paralímpico ele é muito rico, né? Ele traz ali muita diversidade realmente dentro do próprio esporte, dentro da própria deficiência, né? Gente, muito obrigada. Queria aqui que vocês deixassem o Instagram de vocês, as redes sociais de vocês, para a galera também seguir, mandar pergunta também, quem não conseguiu ter as dúvidas ainda esclarecidas. Vamos lá. Kátia primeiro. Tá bom. E muito obrigada pelo convite, foi muito legal estar participando aí com o João e com o Galgani, uma experiência sensacional. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos aí que participaram com a gente. Muito obrigada, estou muito feliz. E meu Instagram tá aí, Kátia Oliveira, __ oficial. Quem quiser pode entrar em contato comigo, mandar mensagem, mandar tudo aí, que eu vou responder. Muito obrigada, viu, gente? Muito feliz. Galgani? Eu agradeço a Thay, agradeço o João, a Kátia. Foi muito bacana essa conversa que a gente teve. Espero que venha muitas ainda pela frente, independente de ter pandemia ou não. Só atrapalhou a gente essa pandemia, mas eu só tenho a agradecer e se eu puder ajudar, podem entrar em contato comigo sempre, tanto no Facebook como no Instagram. O meu Instagram é @Alexandre_Galgani e no Facebook, tanto qualquer um dos dois colocar Alexandre Galgani já aparece. Estou sempre à disposição, sempre no que eu puder ajudar novos atletas ou atletas antigos. Vai ser sempre um prazer estar fazendo parte da história de cada um. Boa. Legal, eu queria agradecer a Thay, primeiramente, pelo convite, né? Agradecer ao Galgani e a Kátia pela participação, acho que foi show de bola, foi um prazer estar com vocês aqui. Agradecer o Rafa, que está aí de todo o suporte aí de fundo, né? Dando as orientações. Todo o pessoal do CPB, né? Professor Alberto, Cavalli, todo o pessoal que está participando aí da live, e agradecer a todos que fazem parte do movimento paralímpico, né? Eu particularmente sou um apaixonado pelo movimento paralímpico e fico muito feliz cada vez que a gente pode ter qualquer participação para estar trabalhando junto, auxiliando, etc. Esse é meu Instagram, não sou muito
muito tecnológico, mas está aí, Instagram, @jpcastelete, né? Meu Facebook é João Paulo Castelete, e também fico à disposição, né, para o que precisarem. A classificação sempre tem os seus pontos aí mais polêmicos, de dúvidas, então fico à disposição de todos aí para poder sanar e tentar resolver as dúvidas daí da melhor maneira possível. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Gente, obrigada aí para todo mundo que assistiu a live. Semana que vem, mesmo horário, agora aqui no Facebook, quarta-feira, às 18h30. Vou deixar no suspense ainda o tema, acompanharem lá no cpb.org.br, a gente sempre solta lá qual que vai ser o tema da live, vou deixar aqui no suspense, então acompanha lá no site do CPB para descobrir qual vai ser a próxima live, e também deixo aqui o convite para quem ainda não conhece, conhecer o Movimento, que é o projeto do CPB para iniciação de modalidade, né? Desculpa, para iniciação de atividade física. Então, a gente falou aqui, por exemplo, da fisioterapia, e depois o início da modalidade, né, de fato, mas nesse meio do caminho ali tem o que a Kátia falou, né, não fazer alguma atividade física. Então, o movimento está aí para ajudar vocês aí nessa missão. As aulas são gratuitas, a gente já tem lá 6 aulas no movimento, e em breve teremos o módulo 2. Então, movimentoparalímpico.com.br para assistir as aulas, tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Valeu, galera. Obrigada. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.